Bem, eu decidi sair do Brasil porque eu tinha algumas perspectivas com relação a estudar, queria fazer, na época eu queria fazer um curso de medicina, porque eu estava insatisfeita com a educação do Brasil, e eu achava que eu ainda era jovem para continuar trabalhando como professora em algo que já não me satisfazia, e também estava me sentindo muito infeliz com a situação do Brasil, a política, a situação da violência. Bem, quando eu cheguei em Buenos Aires, o nível de espanhol que eu tinha era básico, que eu acho que é o que o brasileiro tem, porque pela proximidade dos países e porque acabamos assistindo filmes, ouvindo músicas, então eu tinha algo básico do espanhol, e também porque eu me interessava por idiomas e tinha, de forma mais autodidata, lido algumas coisas, comecei a assistir filmes em espanhol, ouvia um pouco de música, mas era o básico. E, além de tudo, a dificuldade que eu tive é que, quando a gente aprende o espanhol, no Brasil, a gente aprende o espanhol europeu. E quando eu cheguei aqui na Argentina, a realidade foi outra, porque é um espanhol que eles chamam de castelhano, que é um espanhol muito próprio dos argentinos. Então, pouco me serviu os conhecimentos que eu tinha, mas eu entendia muito, mas eu pouco me comunicava, pouco eu conseguia falar. Sim, a princípio eu vim para estudar, e a minha ideia era me dedicar aos estudos. Como eu já tinha deixado o ensino médio fazia um tempo, porque eu já tinha feito universidade, já tinha feito pós-graduação, então eu estava um pouco desatualizada com relação a estudo esse institucional, que seria esse de faculdade, então eu queria me dedicar muito, porque eu tinha feito algo na área de humanas, e eu estava tentando mudar de área, e estava indo para medicina, que era algo que exigia muito. Então, a princípio, a minha ideia era só estudar, mas financeiramente isso ficou inviável, e então eu tive que realmente começar a trabalhar e a estudar, e logo depois eu não consegui conciliar os dois, eu tive que abandonar os estudos. Quando eu me propus a começar a trabalhar, e, bem, percebi que precisava realmente de um trabalho, porque as economias já estavam terminando, eu entrei em alguns sites, como Zona Jobs, como Trabalho, que são muito comuns aqui, e uma semana depois já me chamaram para entrevista. E justo a primeira entrevista que eu fiz foi o local onde eu fiquei, que é a empresa Kipcom, onde eu trabalhei por 3 anos. Trabalhei como linguista, então, na verdade, eu trabalhei em algo que eu estava muito familiarizada, que era o idioma português, e algo de inglês. Mas, depois eu comecei a dar aula, dei aula no Verde e Amarelo, e comecei dando aulas só no instituto, e depois comecei a trabalhar em empresas. E a maior empresa, onde eu tinha o maior número de aulas, era o Mercado Livre. E logo depois fiz um concurso, que era um concurso mais interno, e comecei a trabalhar no governo da cidade, onde eu trabalho até hoje. Eu trabalhava dando aulas de português, e, bem, eu tinha feito letras, então era algo que estava dentro da minha área. Mas mesmo assim eu tinha muitos colegas que não tinham feito letras, mas eram acadêmicos também, tinham estudado, a maioria tinha feito algum curso na área de humanas, ou eram professores de geografia, de história, jornalistas, sempre estavam relacionados à área de humanas. Então era muito fácil, ainda é muito fácil, não é tão fácil como há 5 anos atrás, mas ainda é bem fácil para um brasileiro que tenha um nível universitário conseguir. E quando eu vim para cá, eu preferi contratar uma assessoria, porque eu não sabia qual era o nível de burocracia do país, então eu achei que era muito mais cômodo se eu pagasse uma assessoria. Eu paguei uma assessoria, e essa assessoria fez toda a parte burocrática, tanto na universidade, como o meu documento de permanência no país. Então, eles fizeram tudo e eu não tive dificuldade alguma. Quando eu vim, na verdade,
a parte burocrática já estava em andamento e eu tive somente que assinar, tirar fotos e no dia que foi determinado, eu fui até o local que se chama Migrações e fiz a minha documentação. Agora, eu sei que hoje em dia isso já não é mais uma prática comum. Hoje em dia, os brasileiros que vêm para cá, eles já vêm e fazem seus documentos, porque não há tanta burocracia. Você mesmo pode fazer tudo de uma maneira muito fácil e rápida.